Sou Marcelo Júnior, estamos iniciando pela Cultura FM 87.9 pelas redes sociais, o programa Papo Reto. E no Papo Reto de hoje, a presença de uma das pessoas mais queridas da cidade de Irati, que é o professor Hélio de Mello, vereador. Prazer tê-lo conosco, fiquei feliz de ter aceitado o nosso convite, professor. Marcelo Golinski, ouvintes, nossos iratienses, é um prazer muito grande poder estar aqui e contribuir para que possamos, através desse programa, divulgar um pouco daquilo que temos feito e que às vezes ficamos no anonimato. Então, agradeço essa oportunidade de poder estar aqui. Estamos aqui para as indagações, para conversarmos, para interpretarmos, para juntos conseguirmos encontrar um caminho ou algumas definições para a nossa querida Irati. Eu conheci o professor Hélio de Mello quando eu era adolescente, no Colégio Antônio Xavier da Silveira. O professor Hélio de Mello hoje dá aula apenas no interior ou dá aula aqui na cidade também? Na verdade, você sabe que um profissional, principalmente na área de educação, ele não começa realmente onde ele está hoje. Eu iniciei minha carreira de professor no ano de 1991, trabalhando no Colégio do Rio do Couro pela manhã. À tarde eu trabalhava na Escola Municipal de Gonçalves Júnior e à noite eu vinha fazer faculdade. Isso aqui durante 3 anos. Consegui cursar na nossa FECLE, última turma aqui no centro da cidade, concluí o curso de Ciências, licenciatura, mas como na época o governo do Estado, a política educacional, não exigia que o professor formado na disciplina, por exemplo, de ciências, atuasse apenas em ciências. E Rio do Couro, Itapará, a região mais longínqua do nosso município, havendo dificuldade na formação de professores e até atuação de profissionais, a gente trabalhava nas disciplinas que havia necessidade. Tanto é que até hoje eu só não trabalhei nas disciplinas de português, geografia e inglês. O resto, todas as disciplinas já dei aula, já trabalhei, inclusive, daí num determinado tempo, consegui concluí meu curso de Educação Física, que graças ao professor Lourival, professora Mariusa, que morava aqui em Irati, era um professor no Antônio Xavier da Silveira também, me indicaram que existia a faculdade em Palmas. Fui 4 anos a Palmas daqui de Irati, fazer a faculdade de Educação Física, a licenciatura, para poder prestar o trabalho, desenvolver minhas atividades aí na comunidade onde eu resido, na comunidade a qual tem me dado crédito, tem me dado tantas oportunidades, e sou grato à minha comunidade, à minha região. E no ano de 98, 99 e 2000, tive o privilégio de poder trabalhar nas disciplinas de Química, Física e Biologia no Colégio Estadual Antônio Xavier da Silveira. E nesse período, impulsionado pelos colegas, pelos professores, pelos profissionais e principalmente pelos alunos, tivemos o convite e a inserção na vida política, no ano de 2000. Então, foi aí que as coisas começaram. Também a vida nos vai dando um puxa-tapete em determinados momentos nesses períodos. No ano de 2000, no ano que fui candidato pela primeira vez, perdi uma irmã minha, em 2001, no Dia da Mulher, ela com 37 anos de idade, que deixou um menino que veio morar comigo e minha mãe, ele tinha 6 aninhos de idade. Dali 2 anos, a minha mãe faleceu. E esse menino hoje, graças a Deus, é menina dos olhos da família, hoje está indo para o 5º ano de medicina no IPG, inclusive, daqui a pouco vou visitar ele lá, fazer uma visitinha para ele lá, mas temos trabalhado pelo bem da comunidade e pelo bem da nossa região. Então, é esse o trabalho do professor Hélio de Mello. Deu para você sentir que a vida do Hélio de Mello, do professor Hélio, do vereador Hélio de Mello, é uma vida de luta, realmente. E ele passou por sérios problemas, como acabou de citar aqui no programa Papo Reto. Com relação à política, às vezes, ela traz algumas decepções. A política te trouxe várias decepções, Hélio? A política é uma das coisas muito importantes. E eu acredito que todo cidadão deveria, uma vez na vida, no mínimo, ser vereador. Principalmente para discernir, definir e cobrar os diferentes papéis desenvolvidos em cada setor da política. A questão do legislativo, do executivo e do judiciário. No ano 2000, pelo trabalho prestado, pelo convite feito, inclusive por Alfredo Vanderneuth, Germano Strasmans, também pelo próprio Totti Colasso, na época, pessoas que nos convidaram para entrar na política, assim,
pensando na comunidade, naquilo que poderíamos contribuir pela nossa comunidade, pela representatividade que podíamos ter no interior, aderimos a essa ideia, fomos candidato, eleito na época com 5, 6 urnas aqui em Irati, 601 votos, eram 100, 150 votos em cada urna. Na urna do Rio do Couro, se eu não me engano, foi 123 votos que eu fiz naquela primeira eleição. Então, nesse sentido, e à medida que você entra, você começa a entender o processo, você começa a sentir o que é política na vida das pessoas, que querendo ou não, tudo é política, mas o comprometimento das pessoas que estão inseridas na política, para que não ocorra politicagem. Então, à medida que você vai vivendo, que você vai compartilhando com as pessoas, existem momentos que você se contenta e existem momentos também que você fica cabisbaixo e até decepcionado com a própria política. As pessoas nas redes sociais, elas se manifestaram com relação à eleição da Câmara de Vereadores, a eleição do presidente da Câmara. E a maioria apostava que o Hélio de Mello seria o presidente da Câmara, o que acabou não acontecendo. Esse foi um fato que te deixou muito triste, Hélio? Na verdade, você sabe, na primeira vez que eu fui candidato, no ano 2001, inclusive, dentro dos bastidores, um dos acordos que existia era com o PSDB com o Totti Colasso, o PTB do Orlando Agulhã, que era o vice-prefeito da época, e o PMDB apoiaria para ter o presidente da Câmara. Mas como na época, chegando na casa, eu disse que não, que eu achava que naquele momento não era o meu momento. E o seu Eugênio Denchuk, se não me engano, do PTB, se colocou à disposição e foi o meu voto. Uma pessoa que não me arrependo por ter votado para ser candidato a presidente da Câmara, pessoa que eu aprendi muito com ele. E, depois de tudo isso aqui, todos os vereadores tiveram as condições de ser candidato a presidente. Inclusive, na segunda eleição dessa mesma época, era o candidato e foi eleito Ico Andreassa, eu estive convidado e era para ser o primeiro secretário. Passava dificuldade com a família, a mãe doente, também não aceitei, eu disse que não era o meu momento, e entendo que a questão de ser presidente ou não ser presidente, o voto, a validade do voto é o mesmo, o que aumenta a responsabilidade de administrar a casa, Porém, existem algumas conjunturas, alguns acordos, podemos até dizer, e coisas que eu não comungo disso aqui. Eu acho que o presidente precisa ter uma liberdade de trabalhar, precisa ter tem que ser o paizão, atuar como paizão. E, na verdade, à medida que a coisa vai acontecendo, se não for para ser de forma natural, se for para acontecer de uma forma espontânea, que haja acordo em todas as pessoas, concordância, não acordo, concordância com todos os envolvidos, principalmente vereadores, então, de forma diferente, goela abaixo, eu não quero, eu não aceito, porque eu preciso ter minha liberdade para poder trabalhar. Eu acho que antes de qualquer poder, antes de qualquer cargo, a liberdade da tua atuação é a coisa mais importante que você tem. Por falar em liberdade de atuação, outro assunto que está sendo muito discutido em Irati é com relação ao calçadão, na Frei Jaime. E a grande maioria da população que se manifesta é contrária ao calçadão. O vereador Hélio de Mello foi contrário à criação desse calçadão também. É verdade. Inclusive, no dia da votação, eu não lembro se tinha 10 ou tinha 9 vereadores, eu fui o único vereador que fiquei em pé e votei contra. Não contra exatamente ao projeto calçadão, não contra a administração atual de Irati, mas eu acredito que pelos valores utilizados naquele espaço, nós temos tantos outros valores que nós poderíamos utilizar esse dinheiro. Se observarmos, vão ser cerca, se não me falha a memória, em torno de 3 milhões de reais que serão utilizados para aquele calçadão. Existe uma propriedade ali que vai ser trancada, a saída dessa propriedade, que também precisa ter um acordo ou aquisição por parte do município daquele imóvel, encarecendo mais ainda a obra. Quanto ao espaço, a utilização, a forma da construção, isso aqui cabe à administração que está executando o critério dela. E além do mais, pelo afogamento que nós temos no estacionamento de Irati, era uma área de fuga, um ponto de fuga que teríamos também para a questão do estacionamento. Que vai ficar bom, que vai ficar bonito, não tenho dúvida nenhuma, isso com certeza. Mas eu votei contra e sou contrário pelos valores utilizados, que temos tantos outros setores que poderíamos utilizar esses recursos. Por exemplo, a estrada de Irati Gonçalves Júnior, que é uma questão de calamidade. Tivemos recentemente, quinta-feira,
o processo licitatório deu deserto, nenhuma empresa se inscreveu para que pudesse pegar a questão daquela estrada. Mas serão recursos que poderíamos dar em contrapartida. Temos recursos, por exemplo, lá do calçamento do Tons, encaminhado pelo deputado Artagão, em torno de R$1 milhão para fazer um calçamento até o frigorífico Tons, também não está tendo dinheiro para contrapartida. Pelo que tenho percebido, esse recurso vai ser devolvido. Então, são recursos que poderiam vir do governo do Estado, do governo federal, que teríamos dinheiro para dar uma contrapartida, atender outro setor da nossa sociedade. Agora você me deixou muito preocupado, Hélio, com relação à estrada de Gonçalves Júnior. Já existe esse processo, já existe a verba, que através do deputado Assis do Couto, que vai liberar essa verba para que a população seja beneficiada. Mas caso não aconteça nenhuma empresa se interessar para pavimentar essa estrada, como é que vai ficar o processo? Até porque a ideia é pagar R$ 35,00 o metro, o que, pelas condições hoje, a empresa que for assumir essa obra corre o risco de levar prejuízo. É verdade. Conversando com um empresário aqui de Irati, ele me disse: professor, mais de R$100 mil está defasada a obra. Ele me disse isso. E ele me disse ainda: o recurso é do governo federal. O recurso está aí para ser utilizado. Porém, aquele trecho que o governo do estado autorizou, eu executei em agosto, vamos fazer 2 anos. Eu ainda não recebi. O asfalto feito no Jardim Virgínia, que é do governo federal, já faz mais de 1 ano, eu ainda não recebi. Eu pergunto, quem que vai colocar seu nome à disposição para dar de comer funcionário, para pagar os direitos dos funcionários, para pagar tudo aquilo que o funcionário tem de direito mesmo? Quem que vai assumir uma obra nesse porte e depois ficar 1 ou 2 ou 3 anos sem receber? Então, eu acredito que até a falta de credibilidade do poder público hoje com relação aos empresários, a falta de pagamento, nesse sentido, pecou nessa situação. E também, eu espero que é de interesse do Executivo Municipal, e como vereador, como morador daquela comunidade, daquela região, eu espero que o Executivo tenha dinheiro, por isso que eu ressalto a questão da Rua Frei Jaime, tenha dinheiro para aumentar a contrapartida do município, para que o município não venha a perder esses 935 mil reais, que já é do deputado, encaminhado de emenda do deputado federal, e que tem uma contrapartida de em torno de 300 mil do município. Aumenta essa contrapartida do município, que com certeza a empresa vai se inscrever, a empresa vai licitar, a empresa vai ganhar o processo licitatório e vai executar a obra. O professor Hélio de Mello, você já sentiu, ele gosta realmente de falar, né? Ele mesmo, já estamos na reta final do programa, professor e vereador Hélio de Mello. Algo que Irati precisa saber do ser humano Hélio de Mello. Você faz um trabalho maravilhoso com crianças de regiões mais carentes, em que você leva para uma pizzaria, em que você pega um ônibus, enche de criança, leva para passeio em Curitiba, leva no Beto Carreiro. É algo que as pessoas precisam saber que o Hélio de Mello faz, e poucas pessoas sabem disso, né? Na verdade, muitas pessoas nem conhecem o Hélio de Mello, porque o Hélio de Mello é um cidadão normal que convive aqui, que vive no supermercado. Às vezes chega no caixa do supermercado, o funcionário não sabe que aquele é o vereador. Inclusive, esses dias dei carona para um senhor que estava com uma máquina, com uma roçadeira, e indo para casa, aqui dentro da cidade. Eu disse: deixa que eu levo o senhor para casa, dou uma carona. Ele perguntou quem que eu era, e eu contei quem que eu era. Ele disse assim: meu Deus, eu achava que o vereador Hélio de Mello era um velho. Bem assim ele falou. Eu disse: muito obrigado pelas palavras. Mas o vereador... É verdade que a secretária do prefeito também não conhecia o vereador Hélio de Mello? Isso, já teve situações que eu cheguei lá no gabinete do prefeito, aí fazia 1 ano já, e que a secretária perguntou quem que eu era. Eu contei que eu era vereador, e daí ela perguntou: mas de que cidade? Eu disse: de Irati. Então aconteceu, ela pediu desculpa, porque ela era de Rebouças, né? A que estava no momento. Então o vereador Hélio de Mello é um sonhador, pessoa que reside no Rio do Couro, nasceu brincando em poça d'água lá, teve a oportunidade de estudar aqui na cidade, vendendo dolé nas ruas, e hoje procura, dentro do seu trabalho, juntamente com sua família, de 9 irmãos, 7 professores, devolver àquela comunidade, àquela região do interior, aquelas oportunidades que nós não tivemos.
ou aquelas oportunidades que os pais não deram para eles. Então, eu acho que enquanto educador, enquanto membro da comunidade, temos que, sim, educar para a vida, levar para conhecer a cidade, levar para conhecer os parques, visitar o nosso turismo, tanto no município quanto na região, para o esporte, para a qualidade de vida, sempre de forma orientada. E o professor Hélio é um grande sonhador, e tenho certeza que estamos trabalhando aí, temos um trabalho muito grande à frente. Fazem 24 anos que estou aqui trabalhando com um professor de educação física, e já temos aí há 18 anos trabalhando, atuando no voleibol principalmente, representando o município de Irati. Já fomos 3º lugar no estado do Paraná, bronze, no ano que Irati fez seu centenário, e trouxemos esse presente para Irati, perdendo apenas para a cidade de Curitiba e de Londrina, devido à estatura da meninada. Mas temos trabalhado, acredito em Irati, acredito muito no povo de Irati, acredito que Irati pode e que Irati precisa e que Irati merece mais, principalmente o povo de Irati, nosso povo, a nossa gente. Este foi o programa Papo Reto, pela Cultura FM 87.9 e pelas redes sociais, hoje com o professor vereador Hélio de Mello. Obrigado pela presença, professor Hélio de Mello. Eu é que agradeço a sua oportunidade, estamos à disposição tanto de vocês como de toda a nossa comunidade iratiense.